Olá, vamos dar início a mais essa videoaula e aqui a gente vai fazer um vaso de vidro com uma rosa dentro. Eu vou começando aqui pela rosa com lápis sépia, vou fazendo aqui as partes mais escuras, vou passando o lápis de leve, escurecendo onde é mais escuro, colocando mais força onde é mais escuro, e na medida em que vai indo para as partes mais claras, eu vou sempre fazer o degradê para ficar uma passagem suave. Bom, eu dividi essa videoaula em 3 partes. Nessa primeira aula a gente vai fazer só a rosa e nas outras 2 a gente faz o vaso. Bom, esse exercício ele já começa a dificultar um pouco, já é um pouco mais complexo, e eu não recomendo você passar para essa aula sem ter assistido as anteriores e feito os exercícios. Então, se você deixou alguma aula para trás sem finalizar, eu peço que você volte e conclua para depois você passar para essa aula. Aqui eu vou trabalhando toda essa pétala, continuando aqui com o lápis sépia, já vai dando forma. Aqui eu vou fazendo alguns detalhes no meio aqui da pétala também e vou escurecendo as bordas, já deixando tudo pronto para quando eu vir com a próxima cor. Aqui eu vou escurecendo um pouco mais algumas partes que eu vi a necessidade de escurecer. E agora eu já venho com o lápis vermelho escuro e vou passar ele aqui sobre o lápis sépia, vou passar sobre toda essa pétala e passando com mais força aqui onde eu passei o lápis sépia, e na medida em que vai indo para o meio eu vou tirando mais a pressão da mão e fazendo mais de leve. Vou fazendo bem devagar, eu sempre volto ajustando quando eu vejo que ficou alguma falhinha para trás, eu volto já deixando tudo certo para quando eu vir com a próxima cor. E agora eu já venho com lápis vermelho, já passando com um pouco mais de força aqui por cima dessas 2 cores, e vou fazendo com a mesma ideia do lápis anterior, que é colocando mais força nas bordas e suavizando na medida em que vai indo para o meio, porque eu ainda vou vir com outra cor passando aqui por cima para mesclar essas cores. E agora eu já venho com o lápis rosa claro, passando aqui no meio onde eu deixei mais claro, para mesclar e já ficar mais homogêneo. Aqui eu volto com o vermelho, ajustando algumas partes que eu acho necessário. E agora eu vou continuando aqui essa rosa, fazendo essas outras pétalas da mesma forma que eu fiz a outra, e vou iniciando aqui com lápis sépia, fazendo as partes mais escuras. E agora é você observar. Vamos lá.
Bom, agora eu já venho com o lápis vermelho escuro novamente, passando aqui por cima do sépia, da mesma forma que eu fiz na pétala anterior, e já vou preenchendo toda essa área aqui, onde eu já trabalhei com o lápis mais escuro. Agora eu já venho com o lápis vermelho, vou passando ele aqui com um pouco mais de força, e na medida em que vai indo para cima, chegando na parte mais clara ali do meio, eu vou fazendo mais de leve, porque eu ainda vou vir passando uma outra cor mais clara naquele local. Bom, aqui agora eu já venho com o lápis branco, passando nessas áreas onde eu deixei mais claro para mesclar e já ficar mais homogêneo. Nunca utilize esse lápis branco em todo o desenho, porque vai clarear e perder o contraste. Utilize apenas nas partes onde deve ficar mais claro. Aqui eu volto ajustando algumas áreas com o lápis vermelho. Bom, agora aqui eu vou fazer a sépala, essa parte de baixo da rosa, e vou iniciando aqui com o lápis marrom escuro, fazendo essas partes mais escuras, e vou seguindo os contornos, fazendo movimentos, seguindo os detalhes. Aqui eu vou fazendo alguns detalhes aqui no meio, e eu vou sempre utilizando o degradê nas partes que eu vejo necessidade. Bom, agora eu já venho utilizando o lápis verde pinho, vou passando ele aqui por cima do marrom escuro com os mesmos movimentos e deixando essa parte do meio aqui mais clara. E agora eu já venho com o lápis verde folha, já passando com um pouco mais de força e mesclando essas cores. Aqui eu passo também o lápis branco nessa parte mais clara aqui do meio. E aqui eu vou continuando fazendo as outras partes com o lápis verde pinho.
Aqui eu passo o lápis amarelo bem de leve, aqui nessa parte mais clara. E já venho com o lápis verde folha, passando aqui por cima com mais força e deixando o meio mais claro, passando mais de leve aqui no meio. E aqui eu venho novamente com o lápis branco, passando aqui nessa área. E aqui eu vou finalizar essa parte com o lápis verde pinho e o verde folha.